Oi, gente, bom dia. Bom, hoje um diferencial, hein? Tomei banho especialmente para gravar essa aula. Brincadeira, era para acordar mesmo, tá? Nossa, não aguento mais ficar diante do computador. Me é um pouco entediante, hei de confessar, tá? Bom, bora para a aula. Hoje, o assunto que discutiremos é relativo ao módulo 9, páginas 70 e 71, para aqueles que gostam de acompanhar pela apostila. Tá? Já fiquem espertos e marquem aí, tarefa, páginas 70 e 71 da apostila, módulo 9. Tá? Esse módulo trata do arcadismo ainda, tá? Nesse caso, relativamente aos autores épicos no Brasil, já a transição do arcadismo para o romantismo. Bem, bom, antes de qualquer coisa, é necessário que discutamos o que é uma epopeia, embora a gente já tenha feito isso, tá? Quando falou sobre a obra Os Lusíadas, do Luís Vaz de Camões, lá no Renascimento, classicismo. Bom, bom, epopeia é uma narrativa longa sobre feitos heróicos de um povo. A narrativa, ou seja, em elementos da narrativa embutidos aqui. Narrador, não mais um eu lírico, só aparece na poesia lírica os personagens, a ação, o tempo, o espaço, o enredo, tudo isso está presente na epopeia, tá? E, normalmente, né, a epopeia é feita, concebida para enaltecer, para exaltar, para destacar os feitos, né, gloriosos, heróicos de um povo. Bom, e mais? Normalmente, o povo é representado por um herói, tá? Os Lusíadas, o Vasco da Gama representa esse herói português. Tá? Na Ilíada, quem é o herói na Ilíada? Na Ilíada, nós temos o Aquiles, nós temos o Ulisses, nós temos o Heitor, tá? E na Odisseia, o herói é Odisseus, ou seja, Ulisses, tá bem? Sempre há um herói representando esse povo aqui. E no Rambo? Obviamente o Rambo, tá? O herói é divinizado com poderes sobrenaturais. É inexplicáveis as capacidades, as competências do herói, normalmente na epopeia. Tá? É um indivíduo que está acima do ser humano e abaixo de uma divindade. Essa é a definição clássica de herói. Relação com elementos míticos, a mitologia normalmente é usada na epopeia para poder tornar sublime a narrativa. A epopeia era a espécie de composição mais exaltada, né? Ou seja, aquela que rendia uma crítica mais positiva aos autores, a mais executada, considerada a produção superior. Tá? Calíope, musa da inspiração dos poetas épicos. Era tão badalada a produção da epopeia que existia até uma musa inspiradora aos poetas. Era Calíope. Tá? Lembra da Calíope? Companheira de Apolo, mãe de Orfeu. Bom, prestem atenção. O fato é que nem sempre os escritores em língua portuguesa recorreram a Calíope, tá? Lembra do Camões, que resolveu fazer um gracejo nacionalista e recorreu às tardes do Tejo? Bom, continuando, tá? Ainda em relação à poesia épica, pessoal, tem sido cobrados nos vestibulares textos bem menores, porém narrativos. E aí, né, quer-se
saber em relação a eles se são líricos ou épicos. Lembra do poema tirado de uma notícia de jornal? Épico, tá? Embora seja bem curtinho e se distinga, portanto, da definição que eu coloquei aqui de narrativa longa, ele é um poema épico, tá? Mas a gente vai falar em poema épico e não epopeia, tá? Embora eles tenham um feitio base narrativo, a epopeia vai produzir uma história muito mais abrangente, muito mais representativa e significativa para um povo, enquanto o poema épico, né, não está preocupado com essa questão. Tá? Bom, dentre as epopeias que são estudadas, né, no arcadismo brasileiro, nós temos o Uruguai, do José Basílio da Gama, e usava como pseudônimo Hermindo Cipílio. Dá uma olhada aqui que aparece, né? É o ilustríssimo, né, excelentíssimo senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Era a pessoa para quem ele estava dedicando a sua obra. Tá? Essa pessoa, se eu não estou enganado, era irmão do Marquês de Pombal, tá? Que então governava Portugal. Era o déspota esclarecido de Portugal. Tá? E aqui embaixo, né, nós temos o Caramuru, que é uma outra epopeia produzida nesse contexto, tá? Mas ele não deixa claro aqui não deixa clara a sua dedicatória, tá bom? Ao contrário do Basílio da Gama. Quando nós falarmos em epopeias árcades no contexto nacional, pensaremos logo em Uruguai e Caramuru. Bem, prossigamos. Falaremos, então, sobre o Uruguai. Hoje, o Uruguai, né? Mas na época grafava-se Ura. Tá? Vamos lá. O Uruguai, como eu disse, é um poema, né? Uma epopeia, e, portanto, segue a estrutura da epopeia clássica. Vocês têm isso no caderno também, já dei uma introduzida em relação a esse assunto, quando falei sobre os Lusíadas, tem mais material, tá? Mas vamos retomar aqui. Estrutura. Proposição. Tá? O que é a proposição? É a parte em que o autor vai apresentar o tema, ou seja, o que ele, aqui ele se propõe, né, escrever, o que ele propõe escrever, o que ele pretende com a sua obra. Tá? Aqui a proposição né, a ideia do Basílio da Gama é enaltecer os feitos dos portugueses, como Camões. O herói dele vai ser o general Gomes Freire de Andrade, tá? Importantíssimo general, que depois acabou sendo enforcado. Mas, enfim, nessa hora aqui, nesse momento da história aqui, o elemento mítico português ainda estava vivo e era bastante considerado. Tá? Depois, a invocação da estrutura do poema épico, você faz parte, né? É o pedido de inspiração, a dedicatória, como observamos, feita ao senhor, né? Irmão do Marquês de Pombal, tá? A narração, eu vou fazer um resumindo, que é aquele narra aqui em Uruguai, e o epílogo, o desfecho, né? O final da história ali, tá bom? Bom, adota a estrutura com apenas 5 cantos. Tá? Os cantos são aquelas divisões de estrofes. Né? No romance a gente fala capítulo, tá? No poema épico, na epopeia, a gente fala em cantos. Tá? Por que isso aqui é importante? Ele provavelmente se inspirou na obra Os Lusíadas, do Camões. Lá no Camões a gente tem 10 cantos, né? 1.102 estrofes distribuídas por esses 10 cantos. Aqui, né, a gente vai ter só 5, tá bom? Ele adota versos brancos, ou seja, não há rimas obrigatórias nos seus versos, tá?
a ausência de estrofação. Tá? Em vez de usar a oitava, tradicionalmente empregada na epopeia harmoniana, aqui não ocorre a estrofação, não ocorre a divisão em estrofes. Tá? Bom, vamos lá para o tema, né, sobre o que fala o Uruguai. Inicialmente concebido para exaltar os feitos grandiosos do povo português, já havia dito, né, representado pelo general Gomes Freire de Andrade. Gente, o tal do Basílio da Gama era um grande bajulador, segundo se pode apurar. Tá? Ele era um jesuíta, e os jesuítas, durante o despotismo esclarecido, foram perseguidos pelo Marquês de Pombal. Né? Aquela ideia de laicização do Estado, vocês se lembram disso. E, como o Basílio da Gama era um jesuíta, ele, coitado, foi perseguido. Reza a lenda que ele chegou a escrever um epitalâmio por ocasião do casamento da filha do Marquês de Pombal. Um epitalâmio é um poema nupcial, em homenagem, né, aos noivos, né? Só para vocês terem uma ideia. Depois ele se propôs a escrever essa obra para exaltar os feitos portugueses, né? Ainda para bajular, para puxar o saco mesmo do Marquês de Pombal. A gente vai ver que a coisa não saiu conforme ele esperava. Tá? Bom, acabou enaltecendo a bravura dos índios, representados por Cacambo e Cepete Araju. Né? Ele queria exaltar os portugueses, mas o tiro saiu pela culatra. Ele conseguiu o oposto, né? Porque acabou que o que ele narra em relação aos índios é suficiente para elevar os índios à condição de semideuses, portanto, de heróis. Isso configura, né, um aspecto que vai ser muito usado depois, né, no romantismo, do José de Alencar, do Gonçalves Dias. Né? O índio é usado como um maravilhoso pagão, um elemento mítico aqui da nossa obra épica. Tá? Trata da expulsão dos jesuítas dos territórios das missões, conforme acordado no Tratado de Madrid, de 1750, né, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, depois, né, eu provavelmente vou corrigir isso aqui, se eu conseguir editar o vídeo. Tá? Senão, depois vocês perguntem para o Raul, caramba, né, em vez de ficar falando mal de mim, né, ele deveria explicar isso aqui, né, rever esse conteúdo com vocês. Bom, trata da... Tá certo, tá, pessoal? Tranquilos. Trata da expulsão dos jesuítas dos territórios das missões, conforme acordado no Tratado de Madrid. O que acontece, pessoal, é que a parte relativa à região chamada Sete Povos das Missões deveria, né, estar livre, né, dos índios. Mas lá estavam os índios. Chegaram os espanhóis para assumir, né, a parte, ali naquela região onde hoje é o Uruguai, e lá estavam os índios. Então, os portugueses resolveram auxiliar na expulsão desses índios que eram, infelizmente, comandados pelos jesuítas. Os jesuítas, né, manipulavam os índios, sendo a eles que Deus tinha concedido aquela terra milagrosa, né, rica a eles, e eles deveriam defender né, as suas vidas, aquela terra. Tá? Manipuladores terríveis. Há uma dicotomia, né? De um lado, o índio brasileiro, de outro lado, o europeu defenestrador. Né? O índio tem um comportamento selvagem, mas ao mesmo tempo ingênuo, puro, né? E o europeu, um colonizador, uma atitude de colonizador, no caso, bastante invasivo. Tá? Aspectos pré-românticos da obra. Tá? Há a representação do índio como um bom selvagem, bem, ou seja, o homem ainda não corrompido pela civilização, pela sociedade. O homem puro, né, em seu estado de natureza. Tá? E por quê? Né? Como a gente chega a essa conclusão, professor? Vou fazer um resuminho aqui. Tá? Na obra nós temos o seguinte, tá? 7 povos das missões vivem, né, jesuítas e índios ali na região. Chegam os europeus,
né? Inicialmente chega o general espanhol Catânio, tá? E posteriormente chega o Gomes Freire de Andrade. Eles resolvem, então, falar com os índios, né? Numa atitude altamente civilizada. Qual o sentido dessa conversa? Não houvesse, né, o conflito, seria uma carnificina. Os europeus usavam armas de fogo e os índios usavam flechas, tacapes, né, lanças de toda a ordem. Então, né, há um encontro entre Gomes Freire de Andrade e o Cacambo, o Cepé e o Cepé, né, que eram as lideranças indígenas. Mas o Cacambo e o Cepé não admitem, né, a desistência. Eles vão lutar e, se necessário, dariam suas vidas pela causa que defendiam. Há uma troca, né, de armas. O Gomes Freire de Andrade dá um revólver, né, para o Cacambo dá uma aljava cheia de setas ao Gomes Freire de Andrade e começa a batalha. Obviamente, os índios vão levar uma pior, vão levar uma piaba, coitados, né? Muitas mortes, e dentre as mortes, a do líder Cepé. Então, né, o Cacambo não vê outra alternativa senão fugir, tá? Para salvar-se. E aí, né, cansado, ele acaba adormecendo às margens do rio Uruguai. Então, ele tem um sonho, né, sei lá, se eu posso chamar, é um sonho, né? Um sonho, na verdade. Eu ia falar que ele tinha uma visão, mas na verdade foi um sonho, tá? E nesse sonho, o Cepé exige que ele vingue a morte dele, Cepé, tá? Então, o Cacambo vai até o acampamento dos militares, ateia fogo a ele, não tem lá muitos resultados, né? Porque os militares conseguem apagar o fogo, controlar o fogo, e o Cacambo foge. Vai contar, então, para o seu líder. Quem era o líder do Cacambo? Pô, ele não era o líder dos índios? Pois é, mas lembra que eu disse que os jesuítas tinham um manipulador nato? Padre Balda era o jesuíta que comandava, manipulava, enganava os índios. O Padre Balda, na verdade, queria dar fim ao Cacambo. Tá? Então ele, mas você fez isso, que coisa horrível, não é? Não é digna dos heróis e tal. Acaba com o Cacambo, depois de o Cacambo ter contado que tinha agido de forma tão covarde em relação aos europeus, tá? E manda prender o Cacambo. E na prisão ele envenena o Cacambo, que morre, né? Bom, aí vem, né, acaba sendo revelado qual era o propósito do Balda com o envenenamento do Cacão. Ele tinha um filho, um padre com um filho, isso mesmo, tá? Baldeta, que nome bonito. Balda, pai, Baldeta, o filho, tá? Ele queria casar o filho Baldeta, com a esposa do Cacambo. Eu estou falando esposa, mas os índios não têm essa denominação, esposa. Companheiro do Cacambo, que era a Lindóia, uma índia belíssima, né, refinada. Bom, só que, né, a ideia dele acaba não se concretizando porque a Lindóia, sentindo a ausência do amado, quer saber o que está acontecendo. E ela vai até a feiticeira Tanajura, seria uma representação tupiniquim do oráculo de Delfos. E a feiticeira Tanajura acaba revelando a ela o que é que tinha acontecido. Assim, né, não pretendendo ficar com o Baldeta, só porque ele chamava Baldeta, porque é um nome horroroso, né? Mentira, gente, tá? A Lindóia prefere a morte. Esse é um elemento romântico, a evasão pela morte, né? Ela era do Cacambo e não iria ficar com mais ninguém, não ia se submeter a essa traquinagem do Padre Balda. Então, ela desaparece, o irmão dela, Caitutu, e os outros índios vão procurá-la. Quando o Caitutu a encontra, ela está com uma serpente envolvida no pescoço, né? E o Caitutu até tenta atirar uma flecha para matar a serpente,
mas o braço dele treme. 3 vezes o braço treme e então ele percebe que isso seria inútil, pois a bela Lindóia já tinha passado desta para uma outra dimensão, tá? Então, aí esse é o aspecto, né, mais bonitinho, digamos assim, né, bonitinho da obra, a morte de Lindóia, a passagem de Lindóia, tá? Após isso, pessoal, ele vai contar que o povoado foi invadido pelos militares, né? Muitos foram feitos prisioneiros. Padre Balda foi levado para Portugal, tá? Onde foi julgado, né? Enforcado. Termina a obra assim. Percebam que o propósito dele era falar bem dos portugueses, mas os indígenas acabaram, né, tendo uma projeção toda especial, né, nesse contexto. Tá bom? Então, por isso, vem de representação do bom selvagem, puro, ingênuo, né? Há, então, a exaltação da cultura indígena, supervalorização da bravura indígena, o herói nacional, né? O índio é o herói nacional. Isso vai ser amplamente usado, né? A partir de 1836, com a introdução do romantismo no Brasil. O índio é a representação da raça brasileira, né? E a parte mais importante, como eu já mencionei para vocês, o episódio da morte de Lindóia, que representa a evasão pela morte aqui, né? A superação do plano da realidade por intermédio da morte. Tranquilos com relação a essa obra? Para a gente ter uma ideia sobre, tá? Resumindo. Passemos à próxima obra, que é Caramuru, escrita pelo José de Santa Rita Durão, que também era um religioso, era um frei, tá? Bom, a estrutura, pessoal, é a mesma, tá? Proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, a estrutura da epopeia tradicional, tá? E essa obra é dividida em 10 cantos, tá? Diferentemente da obra do José Basílio da Gama, tá? Você já tem os 10 cantos, como na obra Os Lusíadas, do Luiz Vaz de Camões. Essa obra é escrita em 8ª rima, que significa que ela tem estrofação, né? São estrofes de 8 versos, e a 8ª rima é aquele esquema rima fixo, né? Subentende aquele esquema rima fixo também, arrumando o cabelo, que tá caindo tudo. Preciso cortar o cabelo, acho que eu vou passar a gilete, eu não posso ir ao cabeleireiro, né? Droga. Gostaria tanto de ir ao salão, né? Cortar o cabelo, fazer as unhas, fazer a barba, né? O peeling, né? Então, infelizmente, né? Não poderei sair de casa. Bom, voltando, gente. A 8ª rima é quando nós temos aquele esquema AB, 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 CC. O primeiro verso rima com o terceiro e o quinto, o segundo rima com o quarto e o sexto, e o sétimo rima com o oitavo. Tá? Sempre essa estrutura aqui. Belezinha? Os versos são decassílabos, né? Portanto, há uma métrica regular, versos isométricos. E, com relação ao tema, o Caramuru vai falar sobre a colonização da Bahia por Diogo Álvares Correia, que existiu, tá, pessoal? Tanto o general Gomes Freire de Andrade, mencionado, né, em relação à obra, né, o Uruguai, quanto o Diogo Álvares Correia, são elementos históricos, né? Eles tiveram realmente participação efetiva na história nacional. Só que a história do Diogo Álvares Correia, a real, é muito diferente do que ele vai reproduzir aqui, tá? Bom, vamos lá. Colonização da Bahia por Diogo Álvares Correia. É uma versão, né, para essa colonização da Bahia. Quais são os personagens que aparecem em Caramuru? O Diogo Álvares Correia. Quem é esse Diogo Álvares Correia? Vamos lá para um resuminho rápido, sinopse, né, praticamente. O Diogo Álvares Correia era um português, né, cuja embarcação acabou naufragando na costa brasileira, de modo que ele perdeu
grande parte da tripulação, tá? E os que sobreviveram, tá? Entre os sobreviventes, o próprio Diogo Álvares Correia, todos foram comidos, à exceção dele. E ser comidos, professor, o que é isso? Os índios brasileiros eram antropófagos, tá? E comeram os companheiros do Diogo Álvares Correia. Por que não comeram o Diogo Álvares Correia? Eles davam chocolate todos os dias para que ele engordasse, iam lá com o ossinho. Nada disso, pessoal, esqueçam a bruxa. Eles não comeram o Diogo Álvares Correia porque essa lenda que ele tinha machucado a perna, tá? Uma fratura na perna. Tanto os índios que acreditavam, né, no ritual antropofágico, né, que por meio do ritual antropofágico eles fossem adquirir as forças do elemento, né, que eles comiam. Claro que eles não iam querer comer alguém que estava estragado, né? Por isso o Diogo Álvares Correia não foi de imediato comido. E ele perambulava, não existia cadeia, obviamente, para prender o prisioneiro. Ele perambulava pela tribo. Até, né, que ele acaba se deparando, né, em certa ocasião, com um bacamarte, vamos chamar assim, tá? Bacamarte é uma arma de fogo, né, um mini canhão. E ele arma o bacamarte, porque ele encontra, né, um caixote que acabou não afundando, obviamente, porque é feito de madeira, na praia. E ali tinha pólvora e tinha esse bacamarte. Então, ele passa a usar o bacamarte como uma muleta, uma bengala, em vez de usar um galho como ele usava até então. Eis que a tribo que o acolher, a tribo Tupinambá, é invadida por uma tribo inimiga. Os índios, né, embora fossem todos parentes, viviam em constante estado de guerra. Tá? E, durante a invasão, o Diogo Álvares Correia, que foi atacado, não teve dúvidas, né? Ele reprimiu o índio que o atacara, dando um tiro nele. Imagina aquele monte de fogo, aquele estampido. Os índios ficaram apavorados, porque eles não conheciam a arma de fogo ainda, e começaram a gritar: Caramuru, 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 que quer dizer Senhor do Trovão. Tá? Quem era o Senhor do Trovão? Uma relação com o Tupã, né? Então, a partir daí, né, o Diogo Álvares Corrêa passa a ser endeusado, né, divinizado pelos indígenas que pretendiam anteriormente comê-lo. Tá? Como ele era endeusado, né, também chamou a atenção das Índias. Muitas Índias, tá? Entre elas a Paraguaçu e a Moema, que são as mais expressivas no poema, tá? Várias índias, então, querendo ter relações, né, com o Diogo Álvares Correia e procriar. Será? Trovões, raios, relâmpagos, os filhotes do Diogo Álvares Correia. Droga. Bom, continuando, gente. Ele vai desfrutar desses prazeres carnais durante um tempo até que ele fica entediado, digamos, né? E resolve voltar para Portugal. Quando ele pretende voltar para Portugal, ele escolhe, né, para levar consigo a Paraguaçu. Tá? No dia da partida, as índias se lançam atrás da embarcaçãozinha, imagina um bote que levaria o Diogo Álvares Corrêa até a caravela, que ficava, né, distante da praia, para que não encalhasse, né, e tal. Então, as índias vão nadando atrás do scaler, do bote, né, como vocês preferirem, e muitas delas acabam morrendo afogadas, né, outras desistem. Só a Moema vai e chega até a embarcação. Dizem que ela olhava para cima para o Diogo Álvares Correia e Diogo cruel, submergir. De repente, Diogo cruel. Por 3 vezes ela teria feito isso até que finalmente morreu a Moema ali. Tá?
é a parte mais importante, a parte que normalmente se destaca em relação a esse poema também, tá? A morte de Moema, tá? Bom, aí, gente, o que vai acontecer, né? O Diogo Alves Correia vai para a Europa, né? E, em homenagem à Rainha Catarina, né? Batiza a Paraguaçu como Catarina, vai, né, introduzi-la aos costumes do homem civilizado europeu, branco, né? Os dois vão ficar, né, um tempo, né, pela Europa, depois voltam para o Brasil, onde dão início à colonização da Bahia. Se vocês estudarem a história do Diogo Álvares Corrêa, vão verificar, né, que aconteceu também uma colonização. Mas essa é matéria para uma outra videoaula, tá? Aspectos pré-românticos em relação à obra. Louvação da natureza brasileira. O Brasil é descrito como o próprio Jardim do Éden, por isso uma visão edênica da natureza. Tá? Ufanismo mesmo, um nacionalismo ufanista, que é essa extrema e exacerbada, né, visão patriótica, né, o exagero na descrição positiva do país, principalmente da natureza, no caso, já que era o meio onde vivia o índio, a exaltação do herói, também, e aqui nós temos de novo a dicotomia europeu e índio, tá bem? O indianismo, né? Já colocamos, não colocamos, acho que tinha falado sobre. O índio é o maravilhoso pagão, é um elemento mítico presente na obra, tá? E a parte mais representativa da obra é a morte de Moema, que representa a evasão pela morte. Você não pode ter o meu amado, né, o grande Diogo Álvares Correia, o grande Caramuru, o grande senhor Explosão, eu prefiro a morte. A morte dela simboliza isso, tá bem? Bom, em relação ao módulo 9, pessoal, basicamente é isso, tá? Peço para que vocês façam os exercícios relativos a esse módulo, tá? Tem poucos exercícios, são só 3 exercícios, mas 3 exercícios bastante interessantes, tá? Notem que as relações com a obra do Luiz Vaz de Camões são recorrentes, tá? Não é por acaso, já que os dois autores sobre os quais eu falei se inspiraram no Luiz Vaz de Camões, que é, né, a referência no âmbito da epopeia. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bom, abraços, beijinhos, tá? Abraços de novo e mais beijinhos. Tchau, gente. O momento que você não consegue parar a gravação. Ah, achei.